mas não estão participando do culto. Estão com seus pensamentos envolvidos em outras coisas, pensando em algumas coisas que não fazem parte do culto. Mas é muito importante quando nós que estamos na casa de Deus estejamos ligados naquilo que está sendo dito, e também no período do nosso culto nós estarmos orando no Espírito, meditando na palavra, e por certo Deus trabalhará de forma maravilhosa e especial na vida de cada um. Então precisamos fazer isto, não podemos estar desligados, mas precisamos estar conectados no céu, falando com Deus, pedindo ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele nos ajude a entender a Sua palavra, que Ele direcione as nossas vidas, que Ele abra o nosso entendimento, pois os dias não são bons. Muitas pessoas gostam, e tem aí, segue alguém nas redes sociais. Eu estava vendo essa semana um pastor muito conhecido, é de outro ministério, e eu até fiquei admirado com a fala dele. Ele disse: irmãos, eu não creio no arrebatamento da igreja. Fiquei pensando, meu Deus, o que esse homem pensa? E tem muitos seguidores, muitos mesmos. Então, irmãos, a cada dia nós precisamos estar aprendendo da palavra de Deus, estudando a palavra, para que nós não sejamos presas fáceis para esse tipo de pessoa. Daqui a pouco o povo está na igreja, mas não crê no arrebatamento. Daqui a pouco a igreja está repleta de pessoas, mas ninguém crê que Jesus há de voltar para levar a igreja aos céus. Mas, meus amados irmãos, cada dia que se passa, nós precisamos crer que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Paulo disse que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Agora chega ao ponto do cidadão dizer: eu não creio no arrebatamento. Ficou complicado, né? Porque nós cremos, não é, pastor João? Nós cremos no arrebatamento, e pelo que vemos, os sinais nos mostram que Cristo está às portas para buscar a sua noiva. Quem deseja ir com Ele, digam glória ao Senhor. Nós desejamos. Muito bem, irmãos, nos salmos que nós estamos estudando aqui, 5 conselhos para uma vida longa. Salmos 34, verso 12, 13 e 14. Nós já falamos sobre o primeiro conselho. Nós falamos sobre a necessidade de refrear a sua língua do mal. Nós falamos, segundo conselho, refreie os seus lábios de falarem enganosamente. E quantas pessoas, até mesmo que servem a Jesus, alguns por descuido e outros até mesmo por capricho, usa os seus lábios para falarem enganos. Sabe que está falando uma inverdade, sabe que aquilo que está falando
não é verdadeiro, mas falam. Às vezes para acertar alguma situação, às vezes para melhorar um negócio, pensando que, usando de uma inverdade, poderá uma porta se abrir. Mas, meus irmãos, nós como servos de Deus, não temos necessidade dessas coisas. O que nós precisamos é colocar tudo na presença do Senhor, e aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que não estiver no nosso alcance, Deus, o Senhor, Ele fará por nós. As portas são Ele que abre. Os problemas que o homem não pode resolver, Ele pode fazer tudo. Maria, na sua oração, no seu pedido a Deus, ela reconhece, lá Lucas deixou registrado 1:37, salvo engano, ela diz: porque para Deus nada é impossível. Então aquilo que você não consegue, coloca na presença de Deus. Senhor, eu preciso estar nas tuas mãos, e Deus vai fazer. Os irmãos creem que Deus faz? Deus faz. O impossível pertence a Ele, até porque para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. E na noite de hoje nós queremos pensar sobre o terceiro conselho, com base no versículo 14 dos Salmos 34. Quando o salmista nos recomenda aqui: aparta-te do mal e faze o bem. E ele conclui o versículo dizendo: procura a paz e segue-a. Então esse terceiro conselho do salmista é para que o homem venha apartar-se de todo mal, fugir. A Bíblia até diz que nós precisamos fugir até da aparência do mal. Então, um dos conselhos do salmista aqui para uma vida longa, nós precisamos nos apartar do mal e fazer o bem. Glória a Deus. E quando nós pensamos nisso, nós entendemos pela palavra de Deus que para muitas vezes nós apartarmos do mal e fazer o bem, às vezes se faz necessário nós escolhermos até as pessoas com as quais vamos andar, porque temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com as más companhias. Então, se eu quero entender e praticar a vontade de Deus, apartar do mal, fazer o bem, eu devo andar com pessoas boas. Eu preciso ter o cuidado de evitar as más companhias. E às vezes a gente vê pessoas, irmãos, em determinados ambientes, com determinadas pessoas, não querendo incriminar ninguém, mas que precisa um pouco de cuidado. Até porque a palavra de Deus, nós falamos aqui, quando falamos sobre o primeiro conselho, nós falamos no Salmo 1, sobre o cuidado e a bem-aventurança daquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, daquele que não para, não se detém no caminho dos pecadores. Mas o salmista diz que o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e ele medita de noite. Eu estava conversando com o irmão esses dias, na viagem que nós fizemos, e esse irmão, ele
ficou cego do olho esquerdo e enxerga 5% do olho direito. E ele estava lá assim, junto à Bíblia, procurando ler, procurando alimentar-se da palavra de Deus. E quantas vezes nós, irmãos, com toda a saúde que nós temos, com a boa visão que Deus nos tem dado, nós passamos um dia, quem sabe 2, alguém passa até meses sem ler a Bíblia. Eu achei isso interessante, aquele irmão. Ele disse: pastor, eu tenho muito desejo de ler, mas a minha vista não está me dando nenhuma condição para ler a palavra. Então nós precisamos meditar na lei do Senhor, como diz o salmista. Ele diz lá: de dia e de noite, sempre que pudermos, fazer o esforço, fazer o tempo para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter o cuidado para apartar-se do mal, o cuidado com as nossas companhias. Cuidado, nós não podemos ser inimigo de ninguém, porque o crente, o cristão, ele não pode ter inimigos. Alguém pode até nos ter como seus inimigos, mas nós não. A Bíblia diz que quando depender de nós, nós precisamos ter paz com todos os homens. Não importa a posição social, não importa a escolaridade, não importa o credo religioso, não importa. Partindo de nós, nós precisamos nos relacionar com todas as pessoas. Agora, ser amigos e companheiros, aí precisamos ter cuidado, não é? Andar de mão dadas, praticar o que a pessoa pratica, fazer o que ela faz, falar o que ela fala, temos que ter cuidado. Nós precisamos ser diferentes. Glória ao nome do Senhor. Provérbios capítulo 13, o versículo 20. O sábio Salomão nos recomenda aqui algo interessante. O que ele diz? Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Veja bem, o sábio Salomão, ele chama a nossa atenção para termos o cuidado de andarmos com sábios. E ele diz que aquele que anda com sábios, eles serão sábios também. Mas o companheiro dos tolos, ele vai sofrer a aflição. E a Bíblia diz, irmãos, que nós somos um povo sábio. A Bíblia nos diz que o povo de Deus é um povo entendido. Até porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. E muitas das vezes, diante de situações difíceis, de situações que nós às vezes não conseguimos entender, o Espírito do Senhor que está em nós, Ele nos dá a capacitação para entender coisas difíceis, de forma que nós vamos vencendo dia após dia. Mas nós precisamos ter esse cuidado, esse capricho. Eu preciso apartar-me do mal. Então vamos viver a nossa vida. Nós estamos no mundo, não temos como sair dele enquanto Jesus não vier, ou ele nos chamar através do veículo chamado morte. Mas enquanto nós estivermos aqui, com os pés sobre esta terra, aonde quer que nós estivermos, nós precisamos brilhar. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós precisamos temperar este mundo, visto que o Senhor Jesus disse: vós sois o sal da terra. As nossas palavras precisam ser palavras boas.
aqueles que estão à nossa volta, que conhecem a nossa vida, que sabem que nós servimos a Deus, eles precisam ouvir de nós uma boa palavra, eles precisam ouvir de nós testemunhos que edificam, para que eles entendam e digam: vale a pena servir a este Deus. Agora, se nós como cristãos formos negligentes, praticantes das más obras, não temos uma boa conduta na sociedade, como esse povo vai nos avaliar? Não dirão, por certo, como disseram a respeito de Eliseu: esse homem é um homem de Deus. Então precisamos ter cuidado. Nós somos o povo de Deus nessa cidade, nós somos representantes do Senhor nessa cidade. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, então nós precisamos levar de todas as formas esta boa mensagem, seja através da nossa fala, seja através do nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa forma de caminhar, a nossa forma de tratar, a nossa maneira de negociar. Tudo está incluso nesse contexto aqui de fazer o bem. Glória a Deus. Praticar o que é bom. Então, o terceiro conselho aqui: aparta-te do mal e faze o bem. E aí nós devemos procurar a paz e segui-la. Aí cada um de nós podemos nos interrogar: eu tenho apartado do mal? Eu tenho procurado fazer o bem? Eu tenho procurado fazer o que é justo, o que é reto? As minhas ações têm agradado a Deus? As minhas ações têm promovido edificação às pessoas que convivem ao meu lado, no meu trabalho, na rua por onde ando, no mercado onde eu compro, no meu negócio com os irmãos? Eu tenho sido fiel e agradado a Deus? Eu tenho cumprido com os meus compromissos? E são N as perguntas que o cristão precisa fazer. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios 15:33. Eu disse aqui no início que devemos andar com boas pessoas e ter o cuidado com as más companhias. E Paulo, escrevendo 1 Coríntios 15:33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então precisamos cuidado. E uma vez que a Bíblia diz que a boca fala aquilo que está no coração, o cristão precisa se encher de Deus. Eu já disse aqui, não sei se foi na última terça-feira passada, nós como cristãos precisamos nos encher de Deus. Nós como cristãos precisamos nos encher da palavra de Deus, do conhecimento bíblico. Nós precisamos nos encher daquilo que vem do alto, para quando nós abrirmos a nossa boca, termos uma boa palavra, termos um bom conselho, termos uma boa orientação. As pessoas se aproximam muitas vezes de um crente, irmãos, ele está faminto, ele está necessitado, ele precisa ouvir algo da parte de Deus. E se nós não estivermos cheios das coisas de Deus, o que nós vamos falar? Eu já participei de momentos, de algumas confraternizações, muitos crentes, mas os assuntos não eram bons, eram piadas e algumas até indecentes. Então, como povo de Deus que somos, nós precisamos ter boas coisas para falar,
boas coisas para contar. Glória a Deus. Um certo pastor, um dia ele contou que estava em uma determinada reunião, uma festividade, e muitas coisas foram ditas ali, cada um contava a sua história, uma piada diferente, um conto diferente, levando o povo ao gracejo. E aí falaram com ele: agora você vai contar a sua. Falou: a minha é um pouco diferente, mas eu tenho uma história para contar. Aí ele começou falando a história de José lá no Egito. Começou contando a respeito dos sonhos de José. Primeiro sonho, segundo sonho, e que através daquele sonho ele passou a ser odiado pelos seus irmãos. Até porque o seu pai havia feito para ele uma túnica de várias cores, e aquilo causou inveja aos seus irmãos, e ele foi contando essa história, e as pessoas pararam, ficaram ouvindo ali admiradas, não sabiam o fim que aquilo ia tomar, e foi falando da perseguição que se levantou, e que depois os seus irmãos tramaram matá-lo, para que os seus sonhos fossem aniquilados, lançaram ele numa cova, vieram os mercadores comprar escravos, tiraram José da cova, venderam, e a história foi ficando interessante, aquilo foi ficando bonito aos olhos de quem ouvia, foi levado lá para o Egito, foi vendido novamente na casa de Potifar, e foi contando aquela história ali, e as pessoas se prenderam a ele. Ele tinha algo de Deus para contar. E nós precisamos ter algo de Deus. Sempre quando interrogados por alguém, precisamos ter algo da parte de Deus para contar. Aí ele fala da perseguição causada pela mulher de Potifar, condenado injustamente, lançado na prisão. Mas na prisão, Deus era com ele, ele foi usado para interpretar sonhos, e como ele interpretou, assim aconteceu. O padeiro saiu, o padeiro foi enforcado, o copeiro continuou servindo o copo na mesa de Faraó, até que um dia Faraó teve os seus sonhos, e não houve no palácio quem interpretasse os sonhos. Faraó ficou irado. Aí o copeiro lembrou, disse: olha, dos meus pecados me lembro hoje. Aí contou a história. Eu estava no cárcere, e lá tem um moço chamado José, ele veio do Egito, estava na casa de Potifar, foi condenado à prisão, fez aquele relato, e Faraó manda chamá-lo, e ele revela os sonhos do rei, e diz para o rei: procura um homem entendido, sábio, para que fique à frente de todos os seus bens, para que administre, porque a palavra é que viria tempos de muita abundância e depois tempos de crise, de fome. E quando ele diz: olha, prepara um homem que seja inteligente, entendido, para que esteja à frente, para que ajuntem nesses 7 anos de bonança todo o mantimento, para que no tempo da fome o povo não pereça. Aí Faraó olha para José e disse: acharíamos porventura um homem como tu? Colocou o dedo no anel de José e fez dele o governador do Egito. Então o pastor contou essa história e trouxe para aquele povo uma edificação, e ali foi exaltado o nome do nosso Deus. Então nós precisamos, irmãos, nós temos condição, em todo lugar que nós estivermos, de contar coisas boas, contar coisas que alegram a alma, contar coisas que fazem bem às pessoas. É o que a palavra está nos dizendo, que para isso nós precisamos apartar do mal, procurar fazer o bem a cada dia, cuidado com as más companhias, porque elas vão corromper os bons costumes.
Mas se nós procurarmos viver uma vida na presença de Deus, se nós procurarmos viver uma vida de oração, de leitura bíblica, se nós procurarmos congregar no nosso dia a dia, com certeza o Espírito do Senhor vai encher o nosso coração de coisas boas e coisas edificantes nós teremos para falar para as pessoas que estão à nossa volta. Você pode dar glória a Deus? E para isso, nós temos uma recomendação. No livro de Provérbios, o sábio Salomão nos recomenda algo importante. Para que tenhamos condições de apartar do mal e fazer o bem e viver em paz. Provérbios 4, 14 e 15 diz assim: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. Não são instruções importantes para nós, irmãos? Instruções importantíssimas para cada um de nós. Nós que queremos fazer o bem, nós que queremos fazer a vontade de Deus, nós que desejamos crescer na graça e no conhecimento, nós que queremos agradar a Deus com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, nós precisamos praticar o que está escrito aqui. Não podemos entrar na vereda dos ímpios, não podemos andar no caminho dos maus, é a recomendação da palavra de Deus. Diz o verso 15: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, de longe. Então nós vamos aqui e vemos algo estranho ali. Vamos seguir o nosso caminho, vamos passar de largo, tendo na nossa mente, no nosso coração, aquela frase: eu sou crente, eu sou servo do Deus vivo, eu não posso me comprometer com o mal, eu não posso me comprometer com o pecado, eu não posso viver segundo o curso deste mundo. Nós somos diferentes, irmãos, somos diferentes. Então, quando o sábio Salomão está aqui a nos dizer sobre o cuidado que nós precisamos ter em relação à vereda dos ímpios, em andar pelo caminho dos maus, nós precisamos ter cuidado mesmo. Um dia nós chegamos em um ambiente e era uma necessidade, mas alguém que estava ali tentando nos intimidar disse: você pode estar nesse ambiente? Na verdade, posso estar em todos os lugares, dependendo do que eu vim fazer aqui. Então a própria pessoa, o próprio ímpio, ele estranha quando ele vê um servo de Deus em determinados ambientes. Aí eu fico pensando, esses dias, na verdade esses dias, digo, mas foi no ano passado, alguém que foi lá na Expo Caçu, o que é pecado ir lá? Não, não é, mas é a forma que a pessoa foi. Parece que tem que se transformar o exterior para ir ali, ver um boi, ver um animal, ver quem está negociando. Não, vai natural, irmão, vai como crente, podemos ir como crente, não tem problema.
Não, eu vou ali, eu tenho que mudar aqui. Eu tenho que mudar por completo. E existem pessoas assim. Se ele vai em uma festividade um pouquinho diferente, ele quer parecer com o mundo que está ali. Não, irmãos, nós somos o que somos. Somos servos de Deus. Você pode ir da forma que você está, você vai fazer a diferença ali. Não precisamos imitar o mundo, de forma alguma. Jó no capítulo 28, verso 28, ele escreveu dizendo: a verdadeira inteligência consiste em apartar-se do mal. Está entendendo? Foi o patriarca Jó que disse, verso 28 do capítulo 28, ele fala sobre a inteligência, e às vezes nós queremos, ser inteligente, ser contado. Aquele homem é tão inteligente, aquele obreiro, aquele pastor é tão inteligente, tão sábio. Então nós não precisamos, irmãos, buscar nenhuma inovação. Somos o que somos, da forma que Deus nos colocou, e precisamos fazer o que está escrito na palavra. Veja bem, a verdadeira inteligência consiste em apartar-se do mal. Quando nós apartamos do mal, nós estamos fazendo bem. Quando nós estamos fazendo bem, nós estamos agradando a Deus, e com isso, nós agradamos aquele que está convivendo conosco. Não é assim? Glória a Deus. Comprar e pagar é fazer o bem? É. Então quando eu compro, trato aqui com o pastor João, dia 20 eu te pago, eu vou lá e pago, eu estou fazendo bem, e eu estou ganhando a confiança dele. Mas se eu tratei, não cumpri, não avisei o porquê, eu estou caindo em descrédito com ele. Falar, aquele lá, você está entendendo? São coisas simples, mas que precisamos pensar nisso. Querem ser sábios, inteligentes, aparta do mal. Aparta do mal, faz o bem, procura a paz e segue-a. Vamos viver em paz uns com os outros. Vamos viver em paz no ministério, vamos viver em paz na igreja, vamos viver em paz no círculo de oração, vamos viver em paz no conjunto da mocidade, vamos viver em paz uns com os outros, viver em paz no nosso trabalho, viver em paz nos nossos relacionamentos pessoais, sociais. Precisamos viver em paz. Glória a Deus. Veja aí o que está escrito em Tiago 4,17. Vê se alguém encontra aí. Tiago 4:17. Alguém encontrou? Pode ler? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Glória a Deus. Veja bem, irmãos. E quantas pessoas que sabem fazer o bem, conhece o que é bom, conhece o que é reto, sabe o que é santo, mas vivem de outra forma. E Tiago está dizendo, portanto, pensem nisso. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecados. É grave, irmãos. Então nós precisamos entender essas coisas, e não somente entender isso, mas aplicar no nosso coração. Eu preciso fazer o bem, eu preciso fazer o que é bom, o que é reto. E quando depender de você, irmã e irmão, tenha paz uns com os outros. Eu não suporto esse irmão, eu não suporto aquela irmã. Não, irmão, nós precisamos ir ao céu. Aprenda a suportar. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Se alguém de vós tem queixa contra outrem,
assim como o Senhor perdoou, perdoai vós também. Nós temos que suportar os fracos com as suas fraquezas. Irmãos, nós vivemos em um mundo de imperfeição, nós não somos perfeitos. Aqui o ministério não é perfeito, nenhum de nós somos perfeito. Vocês, a igreja, nós não somos perfeitos. Então nós precisamos suportar uns aos outros, procurar praticar o bem, apartar-se do mal e procurar nos encher do Espírito e da graça de Deus. Glória a Jesus. Em Provérbios 8, versículo 13, está escrito, que fala sobre o temor do Senhor. Muitas pessoas dizem, eu sou temente a Deus, né? Eu temo a Deus, sou temente a Deus. Mas Salomão está dizendo aqui, que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Sou temente a Deus, mas às vezes abraça o mal. Sou temente a Deus, mas as obras não são boas. Eu sou temente a Deus, mas eu vivo a minha vida espiritual de qualquer forma, praticando o que é mal, praticando o que é ruim. Eu vivo envolvido em contendas de palavras. Aonde está o temor, não é? Às vezes a boca é santa, a boca é de Deus, mas se não tomar cuidado a gente empresta ela. Presta. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava falando a respeito da necessidade dele ir à cruz, ser morto pelos pecadores, Pedro toma a palavra e diz, Senhor, tu não vai não. E Jesus entendeu que o que estava falando na boca dele era o inimigo. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Então, como crente, às vezes nós acabamos de pronunciar coisas boas aqui, e se não tomarmos cuidado, vem alguém com comichão nos ouvidos, falando de A e de B, e a gente abre a boca e fala o que não deve. Então, irmãos, tenhamos cuidado, sejamos prudentes, vamos estar pensando neste conselho da palavra de Deus, para que tenhamos uma vida longa sobre a terra. Vamos apartar do mal, vamos fazer o que é bom, o que é agradável aos olhos do Senhor, e assim Deus vai nos abençoar de forma poderosa e especial. Eu disse aqui no início sobre a necessidade de nós fugir de toda aparência do mal. Os irmãos quiserem observar 1 Tessalonicenses 5, 22, quando o apóstolo Paulo diz, abstende-vos de toda aparência no mal. Ele não está falando propriamente do mal consumado, da aparência. Se eu perceber que aquilo não é bom, se eu perceber que é ruim, eu já vou fugindo, para que a minha vida espiritual não seja comprometida. Glória a Deus. Então precisamos ter cuidado. Quando eu reconciliei com a igreja, no ano de 82, eu morava no Mato Grosso, em Jaciara, e aí eu vim em Mineiros, minha terra de origem e natal, e quando eu cheguei, eu estava assim com uns 8 meses na igreja. Ao invés de ir na igreja, eu fui no ambiente que eu frequentava, era um clube, muito novo. Quando eu adentrei, tinha uma porta principal ali, aqui tinha um corredor, mais ou menos de 2 metros de largura, que tinha outra porta que dava acesso ao salão. Aí entrei a primeira porta, quando eu cheguei aqui, aí o Espírito Santo bradou, aqui não é o teu lugar. E eu voltei, e até hoje nunca mais fui. Então nós temos que ter cuidado.
Cuidado com a aparência do mal. E nós precisamos lembrar de uma coisa, irmãos. Nós temos que ter isso na nossa mente. As nossas ações, elas têm consequências. Então nós precisamos pensar, medir. As ações têm consequências e o pecado nos traz problemas. Né? O pecado traz problemas. E às vezes alguém se embaraça por aí, e na hora de procurar a ajuda correta não procura, se disciplinam, afastam-se da comunhão, 2, 3 meses e volta, acha que está resolvido o problema e não está. Tenha cuidado, né? As consequências vêm através das nossas ações, os problemas vêm através dos pecados cometidos que alguém quer encobertar, esconder, não resolve. Diante de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Lembra de Acã? A ordem era: olha, vamos destruir a Jericó, vamos rodear a cidade 7 dias, um dia, durante 6 dias uma volta na cidade, no 7º dia 7 voltas, todo mundo em silêncio, ninguém fala nada, e o povo obedeceu. Primeiro dia todo mundo em silêncio, rodearam a cidade e voltaram para o arraial, e o povo falou: por que é isso que esse povo está fazendo? Segundo dia todo mundo rodeou a cidade sem nenhuma palavra, voltou para o arraial, e o povo ficou sem entender aquilo, mas estavam cumprindo com a determinação divina. Deus estava trabalhando naquele processo. 3º, 4º, 5º dia, 7º dia, aí foi dado uma ordem: olha, no 7º dia, quando vocês derem a 7ª volta, os sacerdotes vão tocar as buzinas. E quando eu dei a ordem, disse Josué, todo o povo vai gritar com um grande grito. Na última volta, tocaram as buzinas e o povo gritou, e as muralhas desceram, caíram. A ordem era: olha, vocês não vão pegar nada, tudo é anátema ao Senhor, não pegue nada. Mas o Acã bateu os olhos numa capa babilônica, numa cunha de ouro, e desejou aquilo. Pegou, ninguém viu, escondido, escondeu debaixo da sua tenda. Primeiro obstáculo à frente era uma pequena cidade de Ai. Foram lá espiar a terra, mandaram apenas 2 ou 3 mil soldados, que viraram as costas para os moradores daquela cidade e fugiram. Ainda morreu alguém. Aí Josué o dia todo com o rosto em pé: Senhor, o que está acontecendo? Que dirão as nações? Israel fugiu diante dos seus inimigos, virou as costas. E quando foi no final da tarde: Josué, por que você está orando? Levanta, é hora de ação. Tem pecado no meio do povo. A causa era o pecado. O pecado trouxe problemas para Israel, e hoje, irmãos, não será diferente. Então nós precisamos ter todo o cuidado. Nossas ações têm consequências, o pecado nos traz problema, e um dos problemas sérios nas igrejas, hoje em dia, irmãos, um dos problemas seríssimos nas igrejas, chama-se imoralidade sexual. Isso já vem de longe. Na igreja de Coríntios era um problema que tinha lá, 1 Coríntios 5, verso 1. O problema lá estava sério, estava grave. Então nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos viver na prática do pecado. Ele nos destrói, mas Jesus nos purifica para vivermos de forma diferente. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. E como fugir das coisas pecaminosas, meus irmãos? Primeiro,
precisamos fazer a coisa certa como Ló. Ló, quando ele apartou de Abraão, ele foi morar na cidade de Sodoma e Gomorra, um povo que estava contaminado com o pecado, mas ele manteve a sua integridade, ele não se contaminou. Segunda coisa importante para não vivermos segundo o curso deste mundo, nós precisamos fugir das coisas pecaminosas, nós precisamos ter propósitos. Precisamos ter propósitos. Lembra de Daniel 1:8? Muito jovem, 16 anos mais ou menos de idade, foi levado cativo para a Babilônia. Mas lá no capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz que eles propuseram no seu coração, fizeram um propósito de não se contaminar com o manjar do rei. Então nós precisamos fazer a coisa certa, nós precisamos ter propósitos. Em terceiro lugar, nós precisamos remover o velho homem. Glória a Deus. Devemos renunciar o pecado, glória ao nome do Senhor, e buscar a transformação diária para a nossa vida. O velho homem não pode mais habitar em nós. Para nós encerrarmos, vamos ler Gálatas capítulo 6, Romanos capítulo 6, Gálatas 2:20, e nós já estamos encerrando. Gálatas 6, Romanos 6, Gálatas 2:20. Alguém prepara Gálatas 2:20, por favor? Eu vou ler Romanos capítulo 6. Diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, meus irmãos, nós precisamos crucificar o velho homem, deixar as práticas do velho homem, porque já estamos mortos para o pecado. Alguém encontrou? Leia, por favor. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, e vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Estão vendo aí, irmãos, Paulo dizendo, orientando a igreja, aos irmãos da Galácia, dizendo: olha, eu já estou crucificado com Cristo. O velho homem morreu, as práticas do velho homem já foi. E uma outra recomendação importante que Paulo nos traz está na carta aos Colossenses capítulo 3. Uma vez que o velho homem morreu, não existe mais, Paulo nos dá uma direção do nosso olhar, do nosso pensar. Ele disse: olha, visto que já foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, para nós fazermos o bem e cumprirmos com esse terceiro conselho, aqui no Salmos 34, nós precisamos fazer essas coisas. Lembrar que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, e agora a nossa direção é para cima, é pensar nas coisas de cima, é buscar as coisas de cima. E a palavra do Senhor nos diz que todo bem,
toda coisa boa, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Amém? Você pode dar glória para Jesus? Glória a Deus. Nós vamos ouvir as crianças